Como determinar a largura de banda em sistema de transmissão digital? Qual a equação que determina essa largura de banda? Bem-vindo, meu nome é Manuel Gibson. Neste vídeo veremos primeiro, segundo, terceiro e quarto termos da equação de Gibson, modulação digital do tipo PSK, QAM e FSK, e o sexto termo da equação de Gibson, finalizando com algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Atenção! Neste vídeo e nos vídeos anteriores da série, estamos determinando a largura de banda em banda base, ou seja, de 0 Hz até a frequência fundamental ou a mínima frequência que permite a passagem das transições que transportam a informação. Vamos começar pelos 5 termos da equação de Gibson. Esse é um modelo simplificado, um diagrama em blocos, um transmissor digital, onde identificamos os diversos processos do sinal, desde a compressão digital, detecção, correção de erro, o número de canais na multiplexação e o espalhamento espectral por sequência direta. Essa é a equação que envolve esses termos, onde BW é a largura de banda mínima de transmissão em banda base, RB é a taxa de transmissão da fonte, FC é a razão de compressão do código da fonte, FEC, taxa do código do canal, M, número de canais do multiplex, e GP, ganho de processamento do espalhamento espectral por sequência direta. Vejamos o nosso primeiro exemplo, onde um sistema de transmissão digital opera em 34 megabits por segundo, sinal NRZ unipolar. Os dados passam por um compressor digital, cujo fator médio de compressão é 8:1. Em seguida, esse feixe é aplicado a um detetor corretor de erro do tipo BCH 6336. Não ocorre multiplexação, o sinal passa por multiplicação por um código de espalhamento espectral, cujo ganho de processamento é 15 dB. Estamos interessados em determinar a largura de banda mínima de transmissão em banda base. Vamos à solução. Temos a taxa da fonte, o valor de FC, FEC, número de canais e ganho de processamento. Observe que não é em dB. Temos que passar 15 dB para linear, 31,62. Aplicamos a equação e obtemos 141,104 MHz, que é a largura de banda mínima de transmissão total para os dados em banda base. Vejamos no quadro, para uma fonte NRZ em 34 MB, basta 17 MHz de banda. Com o código da fonte, reduz, com o código canal aumenta, não há multiplexação, mantém-se, e veja o grande aumento, mais de 31 vezes na banda, devido ao espalhamento espectral. O que nós ganhamos com isso? Uma enorme imunidade de ruído e a capacidade de utilizar-se muito mais usuários pela mesma portadora. Temos na figura um transmissor e um receptor, onde marcamos em vermelho os blocos essenciais ao funcionamento do transmissor digital. Já conversamos sobre formatação, codificação da fonte, codificação do canal, multiplexação e espalhamento espectral. Estamos agora interessados na modulação em PSK, QAM e FSK. A modulação segue ao espalhamento espectral, caracterizado por um parâmetro M para PSK, MFSK ou MQAM. E o parâmetro que nós vamos usar na equação é Rho, ou eficiência espectral de modulação teórica, onde M é sempre uma potência de 2. E o que é modulação digital? É simplesmente alteração controlada e sistemática, reversível, de um ou mais parâmetros de uma onda senoidal, pode ser amplitude, fase ou frequência, por um ou mais parâmetros do sinal da informação. No caso de modulação digital, nós vamos modular uma senoide com sinal digital. O sinal senoidal resultante da modulação contém a informação original de forma codificada. O processo de modulação tanto pode aumentar como reduzir a largura de banda, em função da característica de atenuação e ruído do canal. Nós podemos então adaptar a nossa modulação e outros parâmetros do sistema ao canal. Na saída do modulador temos símbolos que representam bits. No quadro, nós estamos vendo os vários tipos de modulação digital, seja o parâmetro alterado amplitude, fase, frequência ou amplitude e fase. Estamos particularmente interessados em PSK e QAM. A SK é pouco usado porque é muito sensível ao ruído, tem pouca aplicação em sistemas de alta velocidade. O FSK ocupa muita banda, veremos mais tarde. MPSK, a amplitude é constante, M fases equidistantes, varia apenas a fase. No MQAM temos modulação por amplitude e por fase, varia a amplitude e a fase. E no MFSK varia a frequência, mantendo-se a amplitude constante.
Utilizamos para representar os estados ou símbolos transmitidos os diagramas de constelação em fase e em quadratura. BPSK, binário, apenas 2. QPSK, quaternário, 4PSK, 4 pontos na constelação. Observe que cada ponto da constelação, são os pontos, equivalem a 2 bits no caso QPSK. No caso de 8 PSK, cada ponto dessa constelação, o ponto sobre o círculo, equivale a 3 bits, representado por uma fase distinta. QPSK, então, transmite 2 bits por símbolo. 8 PSK, 3 bits por símbolo. Como funciona o BPSK, um PSK binário? Nós temos esse modulador balanceado em anel. Observe o sinal de chaveamento. Quando nós temos essa polaridade, nós temos D1 e D2, polarização direta, D3 e D4 reversa, e o sinal passa com a mesma fase do sinal de entrada. Quando invertemos a polaridade, nós agora ativamos diretamente D3 e D4 e reversamente D1 e D2. Com isso, nós invertemos de 180 graus a fase do sinal na saída. Então agora nós podemos manipular ou chavear a fase em função desse sinal de chaveamento de entrada. O sinal em azul é o sinal senoidal, uma senoide que vai ser modulada em fase. Esse é o sinal do bit de dados. No caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Observe agora o sinal senoidal modulado BPSK. Percebeu em T1 a variação de 180 graus na fase? Percebeu em T3 a variação de 180 graus na fase? Percebeu em T5 a variação de 180 graus na fase? Sempre que há essa transição de 1 para 0, 0 para 1, nós temos essa variação de 180 graus na fase. Sim, precisamos de um sincronismo inicial. E o que é PSK? Quaternário, 4PSK, nós temos 4 símbolos, cada símbolo caracterizado por 2 bits. Na saída do modulador temos, portanto, símbolos e não mais bits. O símbolo corresponde aos bits. A taxa expressa em símbolos por segundo. O número de bits por símbolo é igual a log de m na base 2, onde m é o número total de símbolos da constelação. Aí temos um exemplo, como é um modulador QPSK. Observe que na entrada os bits são agrupados em 2 bits de cada vez. Então nós reduzimos a taxa à metade. Passam para o modulador em função de um seno e cosseno. É o sinal em fase e o sinal em quadratura, 90 graus. Soma-se o sinal e transmite. Temos o sinal QPSK. Na recepção, o sinal QPSK agora passa para o modulador seno, cosseno, integral, e agora temos a mensagem M1, M2 correspondendo aos feixes de dados 1 e 2 de IQ inicialmente modulados no transmissor. Recuperamos os bits de entrada. 8 QAM, onde agora cada símbolo da constelação equivale a 3 bits. Ou seja, na modulação 8 QAM, log de 8 à base 2 igual a 3, cada símbolo equivale ou transporta informação de 3 bits, 2 amplitudes e 4 fases. Observe que na entrada, os sinais, os bits de entrada são divididos em grupos de 3. Então a taxa agora é 1/3 da taxa inicial. Passa por um conversor, modulador de produto e depois um somador. Na constelação, nós podemos ver que cada ponto da constelação equivale a 3 bits. Esse é o mundo real e prático da transmissão digital. Nós abordamos esse gráfico várias vezes em vídeos anteriores. Temos uma região limitada em largura de banda, onde utilizamos modulação QAM e PSK. Temos uma região limitada em potência, onde utilizamos MFSK. São os dois tipos de modulação, para limitada em largura de banda e o outro para limitação em potência. Para MPSK e MQAM, a eficiência espectral de modulação é maior ou igual a 1. Para FSK, está entre 0 ou menor ou igual a 1. Observe no gráfico. Também está representado o limite de Shannon. Essa é a região limitada em largura de banda, com as modulações utilizadas, e essa região limitada em potência, com a modulação utilizada. O parâmetro fundamental que nós vamos utilizar na equação de Gibson é a eficiência espectral de modulação Rho. Para MPSK e MQAM, Rho é igual a log de M na base 2. Para a modulação FSK, o Rho é dado por log de M na base 2 dividido por M. Nós vamos ver que na modulação PSK-QAM, ela reduz a largura de banda do sinal. Já a modulação FSK aumenta a largura de banda do sinal modulado. E agora estamos prontos para vermos o sexto termo da equação de Gibson. A largura de banda mínima de transmissão em banda base para um sistema de transmissão digital é a função da taxa de transmissão da fonte, da razão de compressão do código da fonte, do FEC, do número de canais do multiplex, do ganho de processamento e agora também do parâmetro Rho, eficiência espectral de modulação. Observe a equação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. RB, M, FC, GP, FEC e Rho.
Vamos a um exemplo. Um sistema digital operando em 34 megabits por segundo, sinal NRZ unipolar, passando por um compressor digital com fator 6:1, em seguida um detetor corretor de erro BCH 63394, sem multiplexação. O sinal passa por um espalhamento espectral com ganho de processamento, observe agora, dado em dB, 12 dB, é assim que especificado. E em seguida ocorre uma modulação do tipo 16 QAM. Estamos interessados na largura de banda mínima de transmissão em banda base. Temos a taxa da fonte, valor de FC, valor de FEC, de canais M igual a 1, porque não há multiplexação. O ganho de processamento não é em dB, nós temos que passar 12 dB para linear, 1585. A eficiência de modulação igual a log 16 da base 2 igual a 4. Aplicamos a equação de Gibson e obtemos 18,136 MHz, que é a nossa largura de banda em banda base. Nesse quadro, podemos acompanhar a evolução da largura de banda ao longo do processamento do sinal no transmissor, desde fonte, código da fonte, do canal, multiplexação, espalhamento espectral e modulação. Observe que o espalhamento espectral aumenta de mais de quase 16 vezes a banda e a modulação agora vai ter uma redução de 4 vezes, finalizando com 18,136 MHz. No próximo exemplo, mantemos a nossa taxa de transmissão, código de compressão, o BCH 63394, sem multiplexação, 12 dB, mas estamos agora utilizando FSK. Cuidado, FSK. Queremos saber a largura de banda? Da mesma forma, analogamente, taxa, valor de FC, FEC, M, ganho de processamento do espalhamento espectral, não pode ser em dB, nós temos que converter. E agora calculamos a eficiência de modulação para FSK. Log de M na base 2 dividido por M. Log de 4 na base 2 dividido por 4, 0,5. Aplicamos na equação de Gibson e obtemos uma largura de banda de 140,0885 MHz. Vejamos no quadro, desde a fonte, código da fonte, código do canal, multiplexação, plano espectral e chegamos na modulação. Observe que o espalhamento espectral multiplicou a banda depois da multiplexação, que não houve, que foi um canal só, de quase 16 vezes. E agora nós temos, dobrando essa banda devido à modulação FSK, para mais de 140 MHz. Um quadro comparativo, se nós utilizarmos modulação MQAM ou MPSK, com M constante, 18 MHz de banda. MFSK, 140 MHz. Por que utilizar FSK se ela aumenta tanto a banda? Pela enorme, fantástica e admirável imunidade ao ruído. Depende do canal, portanto. Nós já vimos esse gráfico, modulações MQAM e MPSK e MFSK. Essa região de cima, ela é eficiente espectralmente, acima de 1 bit por segundo por hertz, e já a região de baixo é resistente ao ruído, menor do que 1 bit por segundo por hertz. Onde estamos? O que nós vimos? Aí estão os blocos de um transmissor digital, de formatação, codificação da fonte, do canal, multiplexação, espalhamento espectral e modulação, com os parâmetros determinantes de cada um desses módulos. E aí temos a equação de Gibson para ser aplicada até o momento com esses blocos. Qual é o sexto termo da equação de Gibson, então? É 1 sobre ρ, ou ρ. Para MQAM e MPSK, ρ igual a log de M na base 2. Para MFSK, tem que ser ρ igual a log de M na base 2, dividido por M, aumentando a banda. Vejamos algumas considerações. Estamos quase no fim de nossa jornada para obtermos uma equação que apresente a largura de banda de transmissão em sistemas digitais. Começamos com o teorema de amostragem de Nyquist e, em seguida, consideramos o efeito na largura de banda do seguinte processo: formatação, código da fonte, código do canal, multiplexação, espalhamento espectral por sequência direta, a multiplexação, e neste vídeo o importantíssimo e fundamental processo da modulação. Constatamos que as modulações MPSK e MQAM reduzem a largura de banda, enquanto que MFSK aumenta a largura de banda. Quem decide o que vai ser usado? O canal. E no próximo vídeo que vamos ver, veremos o último e derradeiro termo da equação de Gibson, quase encerrando nossa jornada neste tema. Não usaremos mais a expressão banda base. Por que será? Então, nós vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.